Eu falei para vocês agora há pouco, na minha fala anterior, sobre a questão de pais se sentirem culpados quando surge um problema com a criança. E falei da importância de se levar o conhecimento aos pais antes de se levar a criança a tratamento. Porque se os pais não são orientados, um diagnóstico ou introdução de um medicamento pode virar mais um problema, mais uma fonte de conflito. O pai é contra remédio, a mãe é favorável. O pai é favorável a remédio, a mãe é contrário. Um é a favor de terapia, outro é contrário. Tem conflitos. Então, aquilo que é proposto como uma possível solução pode virar mais um problema para aquela família. Então, precisamos aprofundar isso para que os pais tenham uma harmonia, para que se consiga fazer um diagnóstico preciso de uma situação, para que com um bom diagnóstico haja tratamento. E o que nós vemos hoje em dia são excesso de diagnósticos, feitos de maneira superficial, com simples respondendo 5 ou 6 ou 10 perguntinhas aí do CID-11, do DSM-5, ou de algumas tabelas, e aquilo gerando diagnósticos e fazendo com que pessoas sejam tratadas sem necessidade, e com isso pessoas que precisariam ser tratadas acabam não sendo tratadas, porque o tratamento inadequado gera mau resultado, o mau resultado é comentado, a outra pessoa que precisa ouve aquilo, já resiste, e se cria então um universo totalmente confuso em relação aos tratamentos. Por isso, levar os pais ao conhecimento é fundamental. E muitas vezes eu tenho experiências marcantes sobre isso, simplesmente intervindo na forma com que os pais se relacionam com a criança, problemas que podiam parecer enormes se transformam em menores ou nem existem. O que nós vemos de casos de TDAH, de transtorno opositor, que ocorrem porque os pais não foram treinados e bem orientados sobre como lidar, é muito comum. Isso gera ônus para as crianças, para a família, gera custo, gera conflito, gera estigma para a criança, com diagnósticos superficiais. Então, o que eu quero passar para vocês hoje é a diferença entre se procurar um culpado e conhecer um mecanismo. Isso é muito importante. Quando nós, psiquiatras, terapeutas, pessoas que lidam com solução de problemas, quando nós fazemos perguntas às pessoas, a nossa intenção é identificar mecanismos de relacionamento, mecanismos que se repetem, por exemplo, como um mecanismo alimentar. Se repete sempre o mesmo tipo de alimentação, por exemplo. Ou se repete o mesmo tipo de abordagem ao sono, de abordagem ao brinquedo, abordagem às telas. São mecanismos que se repetem da mesma forma, gerando sempre o mesmo tipo de resultado. Nós não estamos preocupados em achar culpados. Estamos preocupados em identificar mecanismos e intervir nesses mecanismos para que eles, não se repetindo, não gerem o mesmo resultado. Mas, infelizmente, é uma tendência muito forte da sociedade de personalizar problemas, de achar culpados. Se culpam pessoas, instituições, substâncias, e não se resolve o problema. Pelo contrário, muitas vezes essa criação de culpa gera os debates em termos de quem é culpado, com ataques de defesa, justificativas, etc. Isso nos distancia da solução do problema. Por isso é importante que a gente force o olhar para tirar da busca de culpado para compreender mecanismos. Quando a gente consegue identificar mecanismos sem encontrar culpados, a gente aumenta muito a possibilidade de solucionar problemas. Um TDAH, por exemplo, se a gente identifica o mecanismo familiar que está gerando aquele comportamento, pode nem ser um TDAH.
ou pode ser um TDAH facilmente tratável, porque o TDAH em si, pessoal, ele é tratável. As pessoas melhoram com o tratamento. O que eu vejo muitas vezes é o mau uso do TDAH, por exemplo, para justificar comportamentos dos quais as pessoas não querem se fazer responsáveis. Muito bem, vou me aprofundar mais nisso numa série de falas. Paro por aqui. Se foi útil a você, curta. Se conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. E se inscreva no meu canal e na Universidade de Paz. Até a próxima.